Moto e um carro na noite de sábado deixou um entregador ferido aqui em Cascavel. O motorista do carro seria um policial militar e eu vou conversar com a Daiane agora porque ela tem mais informações sobre esse acidente aí que está levantando também alguns questionamentos. Nós estamos no cruzamento, na esquina onde houve esse acidente. Temos ainda as marcas, né, no asfalto aí dessa batida que envolveu, como eu disse, carro e moto. O que se sabe até agora, hein, Dai? Olha, Valdinei, nós estamos bem aqui nesse cruzamento, como você bem disse, né? Temos aqui vários destroços, viu? Porque a moto, ela ficou completamente destruída após essa batida que aconteceu aqui no cruzamento da Olavo Bilac com a Minas Gerais. E foi bem no finzinho ali da noite do sábado, era por volta das 23h53 do sábado, quando essa batida teria acontecido e foram acionados ali as equipes, né, do SIAT para o atendimento dessa ocorrência e também a Polícia Militar. O motorista seria um policial militar, isso foi confirmado após questionamentos feitos num grupo que a imprensa tem com a Polícia Militar e outros questionamentos também foram feitos, porque no momento do atendimento, por exemplo, a Transitar não foi acionada para fazer aqui toda a sinalização do local, somente a Polícia Militar veio para cá. E no momento de todo esse atendimento, não foi feito o teste do bafômetro. Foram questionados, por exemplo, o porquê não foi feito esse teste do bafômetro e o porquê ainda o guincho da Polícia Militar que retirou o veículo desse policial daqui. No momento ali foi respondido no grupo de que o teste do bafômetro só é feito se tiver os sinais de embriaguez. Mas isso não ficou muito claro. É só quando tem sinais de embriaguez? Não. Como que funciona? Qual que é o procedimento da polícia? E o porquê levar o carro do policial? Foi respondido que levaram o carro porque não tinha ninguém para tirar o carro aqui do local e ficaria o carro por aqui, por exemplo, né, sem ter um responsável. E aí, depois de inúmeros questionamentos feitos para a Polícia Militar, sem ter uma resposta concreta ou que convencesse, a polícia resolveu se manifestar, Valdinei, por meio de uma entrevista coletiva, que vai acontecer daqui a pouquinho, às 1h45 da tarde, quando o responsável, o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, vai falar com a imprensa e tirar essas dúvidas. Então fica nessa expectativa, porque o motociclista estava trabalhando, tem o indício de que um teria furado a preferencial, isso também deve ser esclarecido ali também nessa coletiva. O motociclista foi encaminhado em estado grave, com fraturas ali na perna, para o hospital universitário. E a gente segue também no aguardo de que esclarecimentos venham para até mesmo tranquilizar, né, a família aí desse motociclista e esclarecer para toda a sociedade como é que aconteceu toda essa ocorrência e todo o atendimento também dessa ocorrência, né, Valdinei? Com certeza, é prematuro aqui levantar qualquer situação deste acidente, mas esses questionamentos todos que foram feitos, tanto pela família do motociclista, quanto dos pares dele, outros motociclistas e outras pessoas que acompanharam esse acidente aqui, realmente são muitas dúvidas, vários pontos de interrogação que a gente espera que a Polícia Militar responda a isso, né? E comprove para o cidadão de Cascavel que não houve aqui uma espécie de pôr panos quentes na situação, né? Em outras palavras, seria isso, né? Acobertar talvez qualquer irregularidade que tenha sido possivelmente cometida pelo policial militar na condição de motorista. Câmeras de segurança já estão sendo divulgadas, a sociedade agora merece, tem direito a essas explicações. Se fosse um cidadão comum, hein? Será que o tratamento seria igual? Será que a agilidade também seria igual? Isso tudo, inclusive, a nossa equipe, 1h45, vai questionar e a gente vai mostrar ao vivo aqui, logo mais então, essa entrevista coletiva que o Coronel Cícero da Polícia Militar convocou. Daqui a pouquinho, tá, Dai? Obrigado. A gente volta a se falar ainda nessa edição. Obrigadão. Meio-dia agora, 47 minutos, eu saio da área urbana, trânsito da área urbana das nossas cidades, das nossas ruas e avenidas, para falar sobre o comportamento do motorista nas rodovias. A gente está agora com essa expectativa toda, hein? Das férias, do pessoal pegando a estrada para aproveitar aquela folguinha. Natal, às vezes o camarada nem tem férias, mas tem uma semaninha, né? Para aproveitar ali, curtir uma praia, talvez. E aí, nós pedimos para o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Salgueiro, bater um papo com a gente, com você aí de casa, para explicar
como que tem que ser o comportamento do motorista. Na verdade, a gente sabe como tem que ser, né, Salgueiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço. A gente sabe, a gente conhece o que tem que fazer, mas a maior parte, não a maior, mas uma considerável parte dos motoristas não fazem. Deixa eu emendar. E aí, por que não fazem? Às vezes por falta de educação, às vezes o excesso de confiança ou a confiança de que não vai ser autuado, que não vai ser fiscalizado. Aí cometem um abuso. Eu costumo brincar de chamar de a síndrome do boi manso, né? O boi manso, ele escora na cerca. Se a cerca não espetar e não der choque, ele continua até que a cerca deite no chão e ele invada a roça do vizinho. Olha, e boa essa analogia, rapaz, não conhecia essa. Mas o que a gente tem de realidade nas nossas estradas hoje, Salgueiro? Você está há quanto tempo na corporação? Eu estou há 11 anos já, Valdinei, desde o final de 2012, trabalhei mais de 3 anos em Guaíra. Lá, o nosso foco principal era a questão da criminalidade, os crimes transfronteiriços, até porque nós não tínhamos uma incidência de acidentes muito grande naquela região. E já o restante do tempo aqui em Cascavel, onde nós estamos no olho do furacão, né? Quer seja para a questão dos crimes, resultado disso, a grande quantidade de drogas e armas que nós apreendemos, mas também temos um problema muito grande envolvendo o trânsito, porque Cascavel é um grande anel que integra diversas rodovias que ligam as diversas regiões do nosso país. Quais são as características de Cascavel? Sabemos, né, que nós somos rota para muito e muitos aqui. Temos esse principal entroncamento, que é o nosso Trevo Cataratas, outras rodovias muito importantes que passam ao redor também. Mas qual que é a característica de Cascavel, da nossa região, no que diz respeito ao comportamento do motorista nessas rodovias? É muito ruim, Valdinei. Se eu for traçar, não são todos, mas como eu disse, uma fração dos condutores que trafegam nas nossas rodovias se comportam muito mal. Uma característica do motorista do interior, ele não consegue conviver com uma fila. Se ele tiver um momento de lentidão, se ele ficar parado na rodovia 1 minuto que seja, ele já tenta trafegar pelo acostamento, ele tenta fazer retorno em local proibido. Ele não tem o hábito daquele motorista de cidade grande, que está acostumado diariamente com um engarrafamento, com uma lentidão no trânsito. Aqui ele não consegue. Literalmente, o cidadão do oeste do Paraná, ele trabalha e trabalhou muito tempo também para que a nossa região crescesse, se desenvolvesse, mas parece que ele quer morar numa cidade grande, mas ele não quer os problemas que a cidade grande traz. Adotar o padrão de quem vive numa cidade Exatamente. grande. Em algum momento ele vai ter lentidão no trânsito, o que acontece não só nas ruas e avenidas de Cascavel, nós temos também esse problema nas nossas rodovias. Nos horários de pico, o trânsito, quer seja pelo excesso de veículos, quer seja pela falta de estrutura em alguns pontos, especialmente da BR-277. Aí, quando o trânsito abre um pouco, ele senta, literalmente, falando no linguajar popular das pessoas, ele senta a borracha mesmo no acelerador, ele quer tirar o atraso, e o resultado são os acidentes, são as mortes que nós estamos acostumados. A exemplo da madrugada de domingo, praticamente no mesmo horário, 2 pessoas perderam a vida aqui em Cascavel. Você me dá a abertura aqui para trazer as informações dos acidentes que nós tivemos nesses últimos dias. No domingo, um homem morreu em um acidente que aconteceu aqui na BR-277, em Cascavel. Você está vendo imagens aí, ó. Segundo informações, o motorista do carro teria começado uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção, acabou batendo de frente com um ônibus. Imagine a pancada. O carro ainda capotou depois da batida. O motorista ficou preso às ferragens, infelizmente não resistiu, já no ônibus que levava trabalhadores de uma cooperativa aqui da nossa região. Várias pessoas precisaram receber atendimento, todas, felizmente, com ferimentos leves. Então, não estamos aqui para julgar, não é essa a ideia, mas é impossível fugir dessa toada, né, Salgueiro? Porque a gente está falando de ultrapassagem em local proibido, a gente tem a sinalização, as nossas vias, de forma geral, elas são bem sinalizadas e antes de qualquer coisa, tem a tal da consciência do motorista, que sabe o que é certo e que sabe o que é errado, mas infelizmente, números de situações como essa aí que nós acabamos de mostrar são corriqueiras. Eu imagino que vocês já tenham perdido a conta, não conseguem nem mensurar a quantidade de pessoas, de vidas, de histórias que ficaram pelo meio do caminho. Exatamente. E você tem uma ideia, Valdinei? Eu tenho dito isso nas minhas falas, nas minhas palestras, porque algumas pessoas conhecem o braço da Polícia Rodoviária Federal que apreende drogas e armas, outras pessoas só conhecem o lado da Polícia Rodoviária Federal que fiscaliza trânsito.
e quem não entende, quem não conhece, até falam aquela história de indústria de multa, porque não conhece o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Nós também temos trabalhos voltados para a questão da educação. E nessas palestras voltadas para a questão da educação, eu tenho dito, em 2022 o Brasil matou um pouco mais de 32 mil pessoas no trânsito. Muito provavelmente o exército russo, com todo o poderio militar que tem, não conseguiu, em 2022, matar 32 mil soldados ucranianos. Mas nós, no Brasil, conseguimos matar. E quem são essas pessoas que perderam? São as pessoas mais amadas na vida de alguém. É alguém que saiu de casa para passear, é alguém que estava voltando de uma confraternização, é alguém que estava indo para uma formatura ou voltando do casamento. Era alguém que tinha planos. Nenhuma dessas pessoas tinha plano de perder a vida às margens de uma rodovia. E foram mortas em razão de quê? Eu não diria que nem erro, porque a maior parte dos acidentes a gente não pode atribuir como falha, erro humano. É estupidez. Porque é estupidez fazer uma manobra de ultrapassagem em local proibido. Nós tivemos recentemente na 277, no trevo de Goioxim, um veículo que fazia uma ultrapassagem a um caminhão no trevo e acabou provocando um acidente entre um veículo que estava cruzando a rodovia e esse caminhão. Nesse acidente, 4 pessoas morreram. Ora, o cidadão que fazia a manobra de ultrapassagem, ele não conhecia os 4 trabalhadores que estavam no veículo. Assim como as pessoas, os ocupantes desse veículo, não conheciam o veículo que provocou, que deu causa ao acidente. Olha o tamanho da estupidez, você direcionar uma ação, um ato, colocar em risco a vida de pessoas que você sequer conhece. Eu costumo dizer, quando você faz algo para prejudicar ou até atenta contra a vida de alguém, contra a qual você tem ódio, você tem raiva, você tem algum motivo de vingança, não é aceitável, mas é compreensível. Agora, você tem uma atitude que coloca em risco a vida de uma pessoa que você sequer conhece. Olha o tamanho do absurdo. Nós estamos acostumados, porque essas manobras de ultrapassagem, ela é a causa da maior parte das mortes que acontecem de modo geral nas rodovias da região oeste do estado do Paraná. Um comportamento que assume todo e qualquer risco, né, Salgueiro? E eu preciso chamar mais essa aqui. Você está falando aí dessa história de vida, de histórias, de amores. Olha o que aconteceu aqui, ó. Mãe e filha morreram em um acidente nesse fim de semana. Mãe e filha. O acidente aconteceu aqui em Medianeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista responsável pelo acidente estava bêbado, estava embriagado. O Fidel vai contar os detalhes para a gente. Valdinei, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem que provocou esse acidente, um jovem de 22 anos que estava em uma caminhonete, trafegou pela rodovia por vários quilômetros na contramão. Isso aconteceu na BR-277, na região de Medianeira, a mais ou menos uns 40 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, ao trafegar na contramão, ele acabou batendo de frente com outro carro. E neste outro carro estavam uma mulher de 27 anos e a filha dela, de 12 anos. As duas morreram antes da chegada dos socorristas. O motorista do carro que provocou esse acidente, ele não teve ferimentos, inclusive nem precisou ir a uma unidade hospitalar, mas passou pelo teste do bafômetro que constatou que ele estava embriagado. Por isso, ele acabou preso em flagrante por embriaguez ao volante e também deve responder por homicídio. Valdinei. Aí que tá, vai responder por homicídio, mas a gente sabe que dificilmente vai ficar preso. Acho que um pouco desse não acreditar muito na própria justiça é o fato de que o camarada vai e mata mãe e filha, porque ele provocou esse acidente, andou vários quilômetros, Salgueiro, na contramão, estava bêbado, ou seja, tudo errado, e agora fica essa tragédia para uma família. E aí, o que acontece com um cidadão como esse? Muitas vezes quase nada, e eu te digo, nós, sociedade, temos uma parcela de culpa nisso. Porque se esse cidadão tivesse chegado em qualquer local, sacado uma arma e matado mãe e filha, a sociedade de forma geral, não estou falando agora como policial, mas como parte da sociedade, como cidadão, a sociedade não teria dificuldade em taxá-lo de assassino. Agora, como a morte das pessoas teve relação com um chamado acidente de trânsito, se é que dá para chamar isso de acidente, de sinistro de trânsito, a própria sociedade tem dificuldade em chamá-lo, em tratá-lo dessa forma, como um assassino. Daqui a pouco a sociedade estará dando de ombros, dizendo, mas veja bem, gente, foi um acidente. Ninguém sai de casa para matar. Ninguém sai de casa para matar no trânsito, para se envolver num acidente. Aí eu te pergunto, onde esse jovem estava bebendo?
claramente acessou uma rodovia, um local com pista dupla, trafegou pela contramão, onde ele estava bebendo. Não havia um amigo, não havia ninguém que observasse que ele não tinha o mínimo de condições de dirigir, porque ali não se tratava de 1 ou 2 latinhas de cerveja. O resultado de 0,9 no teste de etilômetro é praticamente o limite que o pulmão consegue ter no ar alveolar ali de álcool. Por exemplo, o mais alto que eu já vi até hoje, 1,2, ele estava com 0,9. É muito álcool. A gente não tem cultura das pessoas que estão ao nosso redor, que estão vendo o cidadão beber e que sabe que o cidadão depois vai pegar um carro e vai sair dirigindo, de suspender isso, de evitar que isso aconteça. A gente ainda tem aquela ideia de que não vou me meter na vida do outro. Fica um pouco também de conivência por parte da sociedade no sentido de fiscalizar os seus, né, Salgueiro? Exatamente, é aquilo que eu falei, a sociedade tem essa dificuldade. A gente dá de ombros e diz que foi acidente. Só que para a família que perdeu, vamos pensar na mãe da mulher que morreu e vó da menina que estava junto, ou o menino que estava junto no veículo. Para essa pessoa, essa mulher que perdeu uma filha e um neto, uma neta, no seu sexo da criança ali, do adolescente que morreu. Pense na vida dessa pessoa, como é que vai seguir. A vida vai seguir, a vida tem que seguir, mas ela vai seguir de uma forma diferente. Com certeza. E é para evitar esse tipo de situação toda que nós trouxemos aqui, mais uma vez, o Salgueiro, para pelo menos... Olha, se nós conseguíssemos aqui, com essa conversa, com esse bate-papo, conscientizar uma pessoa a tomar a responsabilidade de vou beber, então não vou dirigir. Ou eu vou dirigir, então eu não vou beber. Não tenho segurança para fazer uma ultrapassagem, eu não vou fazer. Não conheço o limite, não conheço a estrada, eu não vou me arriscar. Porque eu sei que eu posso encontrar alguém ali na frente, que é o amor de alguém, e eu posso ser o causador dessa tragédia. Então, eu escolho não cometer esse tipo de situação. Vamos fechar aqui com uma mensagem, Salgueiro. Eu sei que você, de forma bem didática, dá aula, inclusive, fala sobre essa conscientização no trânsito com centenas de pessoas de todas as idades. Mas se você pudesse aqui aproveitar esse canal nosso aqui, essa força, para deixar uma mensagem que seja de conscientização mesmo, qual seria? Eu gostaria de dizer, de falar diretamente para as pessoas que estão acompanhando o Balanço Geral nesse momento. Nós falamos aqui de diversos comportamentos, questão do excesso de velocidade, a ultrapassagem devida, a combinação de álcool e direção. Nós não queremos, e eu, em nome da Polícia Rodoviária Federal, não quero te dar nenhuma lição de moral. Mas pense em todas as suas condutas que você teve no trânsito até aqui. Observe o que você conseguiu ganhar com essas condutas, por acelerar demais, por fazer manobra de ultrapassagem indevida. Pense no que você conseguiu ganhar com tudo isso. Eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão que você não ganhou absolutamente nada. Agora, tente imaginar dos riscos que você se colocou e os riscos que você colocou outras pessoas que você sequer conhece. E se você for capaz de fazer esse exame de consciência, não precisa nem mudar o seu comportamento a partir de agora. Só comece a observar o seu comportamento, que você mesmo vai chegar à conclusão que esse tipo de conduta, esse tipo de atitude não resolve nada na sua vida. Muito pelo contrário, pode te trazer problemas e mudar a sua vida, dar um gosto amargo na sua vida para o resto da sua vida. Não vamos marcar o mês de dezembro, que é um período de férias coletivas, é um período de abraçar e desejar que as pessoas tenham um ano novo melhor, um ano novo feliz de vitórias. Vamos transformar o mês de dezembro num período só de festa e alegria, sem dor e sem sangue nas rodovias. Eu arrepiei, cara. Um abraço. Obrigado, tá? Abraço, saúde. Adinei. Obrigado e bom trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez de estar aqui falando contigo e com as pessoas que acompanham o Balanço Geral. Valeu, Salgueiro.